Unidade 1 da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica. Vamos conhecer um pouco sobre os conceitos que nós vamos encontrar, que nós vamos discutir durante a disciplina. Biomecânica é uma comparação do nosso corpo com estruturas mecânicas, né? Então você tem a máquina, né, a mecânica da máquina, transportada para a nossa realidade do corpo humano. Então, é comum a gente usar alguns conceitos como força, torque, que são aplicados a equipamentos, a máquinas, também aplicados ao corpo humano. Então, a biomecânica, ela tem o estudo voltado ao movimento, né? Só que, diferente da cinesiologia, na biomecânica nós usamos as grandezas, né, as variáveis, os vetores, nós usamos a matemática, a física no nosso estudo. Já a cinesiologia é o movimento puro realizado pelo músculo, né? Então a biomecânica ela é dividida em duas partes, a cinemática e a cinética, né? Onde a cinemática estuda o movimento na sua forma exata, né? No movimento puro. E a cinética estuda a ação das forças, que é o que a gente vê na física, né? Aplicada à biomecânica, né? Então o corpo, ele tende a se deslocar e para se deslocar ele necessita de algumas propriedades, né, como o deslocamento, a aceleração, a sua própria massa como fator de resistência para o deslocamento. Então vamos entender alguns conceitos, né? Primeiro, massa. Massa, no seu contexto geral, é o que você tem, é o seu contingente de volume, de peso que você tem, e ele não varia, né? não muda. Então, se você pesa 60 quilogramas, essa sua massa será a mesma em qualquer lugar, por exemplo, na Lua, né? Se você pesa 60 quilos aqui, se a sua massa é de 60 quilos aqui, na Lua será também de 60 quilos, né? Já o peso não. O peso é a própria massa sua aplicada à resistência da gravidade, né? Para que você consiga vencer a ação da gravidade. Já o peso tem diferença, né? Então, como a gravidade na Terra tem uma força de atração maior, meus 60 quilos de massa representariam 60 quilos de peso. Já na Lua, como o peso, como não tem ação da gravidade na Lua, a minha massa continua sendo de 60 quilos, mas o meu peso seria algo em torno de 10, ou seja, eu teria muita facilidade em deslocar essa massa toda na Lua, porque não teria ação da gravidade. Então, massa não muda em nenhuma região, nenhum local, nem no espaço, mas o peso está relacionado diretamente à ação da gravidade. Então, ele pode mudar dependendo do local que você estiver. A inércia é uma característica de um objeto que não está em movimento, né? Então, para que você desloque, para que você tire esse objeto em inércia, você vai aplicar a força, você vai aplicar grandezas que forçam esse objeto a se deslocar. Mas o corpo pode estar em inércia mesmo em cima de um objeto em movimento, né? Então, a primeira lei de Newton fala dessa inércia, né? Então, se você está dentro de um carro e esse carro está a 160 km por hora, apesar de você estar em inércia, você não está você mesmo se deslocando, mas o objeto está se deslocando. Então, você também estará a 160 km por hora. Por isso que quando o carro para num acidente, bate, você é jogado porque o seu corpo continua na mesma velocidade que o veículo. A força é aquela grandeza que
no nosso corpo humano é realizado pelos músculos, e a força é a energia necessária para tirar o objeto do repouso, ou seja, da inércia, do repouso. Então a força aplicada, ela tende a deslocar o objeto, né? Nós temos a pressão, que é a energia aplicada em outra estrutura, né? Então nós podemos ter aí no nosso corpo humano a pressão realizada nas articulações, aonde um osso gera uma pressão, gera uma força em cima do osso que está abaixo dele, né? O volume, esse sim, é o quanto que você ocupa, é a sua massa ocupada em um espaço, né? E a densidade é o quanto essa sua massa representa em outras grandezas, como a água, o ar, e ela pode variar, né? Você pode ter densidades maiores ou menores, né? O impulso e a força, eles têm a mesma direção. O impulso está atrelado à força e à velocidade com que você faz, a aceleração com que você faz o movimento, né? Então, é normal, é natural que você tenha aí uma força aplicada necessária para se deslocar um objeto. Se você aplica uma força maior, você terá um impulso e uma aceleração maior. Já o torque, né? O torque é um pouco diferente, né? O torque, ele está relacionado nas máquinas à força rotacional aplicada no eixo. E para nós, também é feito dessa forma. Então nós temos o que nós chamamos de torque máximo. Então, para que você possa entender, vamos imaginar o seguinte: se você, nessa imagem que eu vou colocar aí agora, você está observando que o cara está levantando um peso, né? O braço dele está levantando um peso. Esse peso é de 5 quilogramas. Mas à medida em que ele vai movimentando, eu vou mexer o cursor aqui, à medida que ele vai movimentando em ângulos, esse peso, ele vai aumentar a sua resistência ao movimento. Por quê? Porque vai estar atrelado a esse movimento a ação da gravidade. Então, se você observar que com 30 centímetros de movimento, o braço, com os 45 graus de movimento aqui, a ação da gravidade é menor, então o peso é menor. Já quando ele está com o braço todo reto, a soma desse braço, o peso do braço, mais o peso que ele está levantando, mais a ação da gravidade, obriga ele a fazer o máximo de força. Então, nesse momento, aonde o braço de resistência dele está totalmente esticado, a ação da gravidade está agindo 100% naquele segmento, nós dizemos que ele está no seu torque máximo. Depois ele começa a diminuir. Então, para que você entenda, nesse movimento aí, ele começa fácil o movimento, ele não tem muita dificuldade para levantar o peso, porque não tem ação da gravidade. Quando ele chega a 90 graus, que é a parte do meio, ali ele está no torque máximo. Se ele chegou até ali, ele consegue levantar o braço todo. Então ele chegou até ali, ele fez o máximo de força que ele poderia fazer no movimento. A hora que ele começa a levantar o braço e passou dali, a ação da gravidade diminui e o movimento continua com mais tranquilidade, né? Ele vai fazendo com mais segurança. Para nós, como fisioterapeutas, para nós, alunos, né, vamos ter o nosso paciente, você vai observar que o paciente vai ter muita dificuldade em chegar ao que a gente chama de 90 graus de movimento, que é aquele braço do meio ali no vídeo. Se ele não conseguiu chegar ali, ele não vai levantar o braço todo, porque o torque máximo dele ele não consegue gerar.
Você conseguiu que ele levante até ali, ele vai levantar todo o braço. Nós temos o centro de gravidade, isso é muito importante. Nosso centro de gravidade, ele está aplicado no nosso corpo com o objetivo de puxar a gente para o chão, né? Na verdade, seria muito confortável se você ficasse totalmente deitado, como você fica na cama, né? Totalmente relaxado na cama. Mas a partir do momento que você ficou de pé, você vai ter que vencer uma ação da gravidade que tende a te puxar para o solo o tempo todo. Então, o nosso centro de gravidade, ele passa pelo meio da cabeça, é um eixo que desce do meio da cabeça, pelo seu tronco, e vai descer lá entre os seus dois pés, ali na região maleolar, né? Isso aí faz com que você ande com o corpo reto, ereto, né? Sem cair, né? Que é o deslocamento estável. Mas se você movimentar a cabeça e essa cabeça sair do eixo, do seu centro de gravidade, aí sim você vai ter dificuldade. Aqui na imagem você pode observar que tem uma mulher, uma gestante, que eu estou passando o cursor aqui. Repare que a barriga dela muda o centro de gravidade que está no tronco. Com isso, ela vai ser obrigada a se esforçar mais para fazer o que a gente chama de deslocamento estável. Dentro do seu corpo existe uma estrutura, uma região responsável por te colocar no centro de gravidade sempre. Chama-se sistema vestibular labirinto. Essa região neurológica, ela tem a função de te equilibrar, botar você no seu centro de gravidade. E é normal que você sempre programe exercícios de equilíbrio para que a pessoa sempre se mantenha no seu centro de gravidade. Aí nós vamos ter cargas que são aplicadas no seu corpo e elas agem nos tendões, nos músculos, mas principalmente nas articulações. As suas articulações, elas foram feitas para receber pressão, e porque você vai ficar em pé, né? Então essa força que é aplicada nas articulações, elas podem ser avaliadas, né, através de forças do músculo ou do próprio peso, né? Quando eu aumento a minha massa corporal, né, eu engordei, eu tinha 60 quilos, agora eu tenho 90 quilos. Então, quando eu aumento o meu peso, das grandezas, uma das forças que vão aumentar nas minhas articulações se chama compressão, que é a força distribuída pela articulação. Então, se eu aumento o meu peso, eu aumento a minha compressão, a minha descarga de peso nas articulações. Se eu diminuir a minha massa, se eu diminuir o meu volume, minha quantidade de tecido corporal, a minha compressão também vai diminuir. Então, compressão é a grandeza, é a força aplicada em dois ossos de uma articulação quando você está em pé, colocando uma pressão em cima dessa articulação. A tensão é o contrário. A tensão é uma força que diminui o contato entre os ossos. E essa tensão é realizada pelos músculos. Ou seja, se a minha massa, se o meu peso aumenta a compressão, os meus músculos saudáveis, eles vão aumentar a tensão e diminuir a compressão. Então vamos analisar na forma prática. Você tem um paciente com uma dor no joelho. Tá, ele tem uma artrose, ele tem um desgaste no joelho. Se ele aumentar de peso, ele vai aumentar a compressão. O que vai acontecer com ele? A dor vai aumentar. Aí ele reclama para você: doutor, doutora, tem doído mais o meu joelho. Por quê? Porque você aumentou a massa, você aumentou o seu peso
e agora a compressão naquela articulação aumentou. E como a dor é o fator gerador, ele vai reclamar de dor. Então o que você faz? Quando você fortalece os músculos, a força motriz do músculo, a tensão gerada pelos músculos, puxa os ossos em sentido contrário, ou seja, diminui a compressão. Então, para você diminuir o quadro de dor desse seu paciente, você, teoricamente, teria que fortalecer os músculos. Com isso, eles ficariam tensionados e a compressão diminuiria, por consequência, a dor também vai diminuir. E o cisalhamento é uma força que é aplicada quando dois ossos em contato se deslocam em sentidos opostos. Se você não parar essa força, o que vai acontecer? Você vai ter um movimento lesivo na sua articulação. Ou seja, um osso desloca para uma direção, o outro desloca na outra, e ou eles saem do seu contato e você tem uma luxação, ou eles vão danificando as estruturas internas. Então, o cisalhamento é uma das forças aplicadas nas articulações que tende a provocar sempre lesões nas articulações. E aí você pode ter o estresse compressivo, como eu já falei, né? Um estresse tensivo ou um cisalhamento. Normalmente o cisalhamento é um movimento realizado em uma atividade física ou em um movimento de deslocamento, aonde os ossos, né, serão deslocados em sentidos contrários. Carga aplicada aos ossos, né? Então o seu osso, ele é uma estrutura, é um tecido e é uma estrutura viva. Então é natural que ele também receba pressão, receba tensão, né? E ele, apesar de ser rígido, né, de você achar que ele não se deforma, mas o osso ele tem as suas características de deformidade. Então ele suporta certos graus de deformidade. Então quais são as características que vão ser aplicadas ao osso? Primeiro, uma compressão, né? A compressão que é aplicada nele vai fazer com que ele sofra deformidade. Algumas dessas cargas são tão altas, de uma energia tão grande, que o osso se deforma mais do que poderia suportar e aí ele quebra. Então, aí você teria as fraturas, né? Então nós temos a compressão realizada e você tem um movimento de rotação, ou seja, quando você gira esse osso em uma posição em que a perna está apoiada, por exemplo, o osso também vai rodar. É como se você pegasse um macarrão, um espaguete, né? E começasse a torcer esse espaguete. Ele vai torcer, ele vai girar entre ele, mas à medida que você começa a girar, ele começa a quebrar. E ele vai quebrar todos os seus espaguetes, todos os macarrões vão quebrar porque eles estão fazendo um movimento de rotação. Então o osso ele não suporta excessos nem na compressão, nem na rotação. Isso aí justifica muito das fraturas. Um exemplo dessa torção está numa fratura em pacientes com osteoporose. A osteoporose é uma doença que nós já vimos em unidades anteriores. Elas aplicam uma força de rotação em um osso que não está mineralizado, ele está perdendo suas propriedades. Então, o que acontece com quem tem osteoporose? Ele quebra e depois cai. Então, essa força rotacional aplicada a ele acaba gerando uma força excessiva e leva à fratura. Voltaremos com mais conhecimento nas próximas unidades. Obrigado.